Antero de Cantal, temos graças e sodemos. Antero e o alecrim, aos molhos ou em pequenas achazinhas, ramos de luz e de amor, cheguem até Antero. Amém. Amém. Lux amor, invoquemos o fogo do amor divino em nós e no Antero. Amém. Vamos realizar a segunda parte dos comentários que fizemos e que intitulámos Os Últimos e Melhores Sonetos de Antero de Cantal, seguindo a ordenação que foi realizada por António Sérgio em 1956, para a editora Couto Martins, Lisboeta, onde a ordenação que faz é diferente da que vincou por Oliveira Martins. Vemos aí que Sérgio tinha feito uma divisão em 8 ciclos, mas ciclos da expressão lírica do amor-paixão, Antero jovem amoroso, cheio de ideais e de amor e de paixão. O segundo ciclo, despertar de uma atividade mais social, socialista mesmo, o apostolado social. O terceiro, o sentimento pensamista. O quarto, o desejo de evasão deste mundo, o exílio, exilados, exílio. Quinto ciclo, o autoelogio da morte, que culmina em poemas de grande força e de beleza, e que não podem ser tomados como uma imediata aderência pessimista à morte, mas também como uma aproximação filosófica e confortadora da morte como libertação. Depois um sexto ciclo do pensamento de Deus, o sétimo ciclo da metafísica. E lemos então nós, deste sétimo ciclo, alguns sonetos, e do oitavo e último ciclo da voz interior e do amor puro, tendo-se interrompido a gravação quando estávamos para entrar no último soneto deste oitavo ciclo. E o último soneto desta ordenação cronológica que António Sérgio procurou realizar e justificar em notas no fim de cada soneto. Nós vamos, para ler esse último soneto, vamos, contudo, contextualizar um pouco mais de novo, recuando anteriormente, e vamos buscar do quinto ciclo e do sexto ciclo alguns pensamentos antes de entrarmos no último soneto do último ciclo. No quinto ciclo, da morte, nós encontramos uma série de sonetos, dos quais o mais famoso é o Elogio da Morte, que na arrumação de Oliveira Martins foi colocado no último período da vida de Antero, que seria entre 1880 e 1884. No entanto, como sabemos e como António Sérgio nos lembra, um dos poemas, na altura com o título de Nirvana, são 6 que estão, o segundo já foi enviado a Lobo de Moura, ao seu amigo Lobo de Moura, em 1872. Em 1875, portanto 5 anos antes de começar o tal último ciclo de 1884, na revista Ocidental, fundada e dirigida por Antero Batalha Reis, já estavam publicados. Sérgio faz, numa carta a António de Azevedo Castelo Branco, uma explicação valiosa sobre estes sonetos que culminam o seu dito culto à morte. Quanto aos sonetos que publiquei na revista, devo dizer que os escrevi sem a menor tristeza ou desalento, antes com paz íntima e profunda confiança.
Essa doença foi a ocasião de refletir com mais madureza no símbolo misterioso que é a morte. É isso muito natural, porque em tal estado a morte apresenta-se ao nosso pensamento com mais insistência ou mais autoridade. Mas dessas reflexões conclui coisas que nada têm de triste, antes são muito confortativas, uma espécie de filosofia idealista da morte. E foi isso que eu quis exprimir naquela composição, mostrando como o pensamento se eleva gradualmente, desde uma impressão toda negativa até à mais alta idealidade, compreensiva e plácida. Fui, pois, teólogo e não romântico, pelo menos tal foi a minha intenção. Lembremos que este poema começa com o famoso dístico, já vinha da antologia grega, dos primeiros séculos depois de Cristo, que reunia alguns poemas idísticos gregos, que diz morrer é ser iniciado. E que Fernando Pessoa foi também utilizar no seu famoso poema da iniciação. E que António Sérgio acrescenta uma citação muito bem recolhida da obra de Havet, do historiador de religiões francês, que utiliza também esta frase num pequeno parágrafo acerca dos mistérios da Antiguidade, que Fernando Pessoa também trabalhou bastante e quem sabe se terá lido. Nos mistérios, a religião cessa de ser pública e está aberta a todos, como o ar e o céu. Ela pertence aos iniciados, admitida ao benefício de uma revelação particular. A mais alta e mais elevada ou última revelação devia-se fazer pela própria morte, de onde esta palavra tão cristã. Morrer é ser iniciado. Comenta Sérgio este parágrafo que nós traduzimos de Ernest Havet, no Cristianismo e suas Origines. Neste passo, tem a frase uma significação bem clara à luz da ideia da imortalidade da alma. Relacionada, porém, com o poema de Antero, obscurece muitíssimo o significado dela, se não estamos em erro. Ora, este elogio da morte começa com esta frase, mostra-nos no primeiro poema, foi intitulado Inania Aranha, a Rainha Inanidade, o Nada. Este primeiro poema é claramente de encontro a uma escuridão, umas trevas até místicas, um nada, um muro de silêncio, uma treva em torno, nem desfilar de fantasmas. No segundo, que ele chamou Nirvana, ele diz que é conduzido o pensamento e a fantasia conduz o seu pensamento e sente místicos desejos que quase o enlouquecem. E então o que ele procura é a morte, irmã do amor e da verdade. Quer só busca o teu encontro e o teu abraço, morte, irmã do amor e da verdade. Esta irmandade de três graças, com uma que aparentemente nos é desgraça, é apresentada por Antero. E depois passa para um terceiro soneto que foi apelidado, dedicado a Beatriz, pois acaba de comparar esta busca que ele faz de quem não conhece e que sente ao seu lado e que sente uma sua voz e que tenta procurar o seu olhar profundo, é a funérea Beatriz de mão gelada, mas a única Beatriz consoladora. Que a Beatriz
que é um símbolo do amor mais elevado e mais ideal e mais puro, acaba por ser levado ao próprio reino da morte e a morte torna-se uma beatriz. No quarto soneto, que foi intitulado por Antero Ab Eterno, desde o eterno, desde a eternidade, em que Antero se interroga sobre este ser que o acompanha, que é a morte, e que ignora e que é uma impassível companheira que o segue. Morte, irmã coeterna da minha alma. O quinto soneto, que Antero intitulou na revista ocidental como Eutanásia, que se inicia: que nome te darei, austera imagem que viste já no ano da estrada, quando me desmaiava a alma prostrada do cansaço e do tédio da viagem, em que ele confia que pode perceber a sua linguagem e encontrará nos olhos profundos os lemas do ideal, e termina com um verso muito belo: dormirei no teu seio inalterável, na comunhão da paz universal, morte libertadora e inviolável. Eutanásia, que nós poderíamos dizer também suicídio, e que nós poderíamos ser levados a interrogar quanto deste breve terceto ou deste soneto estaria presente na cosmovisão de Antero em relação à morte. Conseguiria ele estar ainda calmo e filosoficamente confiante, que confia nesta austera imagem que se aproxima, filha da noite, mas onde vê escritos os lemas do ideal, da paz universal e morte libertadora, onde ele pode dormir? Será que Antero acreditava que sim? Queria o sexto e último soneto deste elogio da morte, que, como dissemos mais uma vez, Antero considerou que não quis de forma alguma exprimir reflexões tristes, nem com tristeza ou desalento, antes com paz íntima e profunda confiança. Este sexto soneto, que foi chamado Budismo, começa: só quem teme não ser é que se assusta com o teu vasto silêncio mortuário, noite sem fim, espaço solitário, noite da morte tenebrosa e augusta. Eu não, minha alma humilde, mas robusta, entra crente em teu átrio funerário. Para os mais, és um vácuo cinerário. A mim sorri-me a tua face adusta. A mim seduz-me a paz santa e inefável e o silêncio sem par do inalterável, que envolve o eterno amor no eterno luto. Talvez seja pecado procurar-te, mas não sonhar contigo e adorar-te, não ser que és o único, que és o ser único, absoluto. Aqui temos, como de certa forma, Sérgio não compreendeu verdadeiramente, mas que diz-nos, neste passo, esta expressão morrer, ser iniciado, que aqui é conclusiva, pois Antero não teme não ser, com o vasto silêncio mortuário, a alma humilde mas robusta entra crente em teu átrio. E como sabemos, o átrio faz parte do caminho iniciático antes de se entrar no claustro ou no templo. É esta a justificação provada de que a expressão foi corretamente utilizada, ainda que António Sérgio, que não tinha uma visão de iniciação nem de caminho espiritual, senão num sentido racional e moral e de virtude e, de certa forma, algo cristão também, mas que não compreendia este aspecto iniciático de enfrentar o medo da morte e avançar para ela
considerando que esse eterno luto que envolve o eterno amor é o não ser, o único ser absoluto. Uma linguagem budista, porque realmente o budismo, com a sua nirvana e com o seu anahata, não há uma entidade permanente, tudo é transitório, faz encaminhar os seres para terem uma visão de que, no fundo, há um não ser, que, contudo, foi bem rebatida esta ideia pelos Vedantistas e pelos Dvaita Vedantas, considerando que esse absoluto é um ser, é uma divindade e que pode ser e deve ser trabalhada numa relação pessoal interior, e essa é a missão mais elevada de todo ser na vida, restabelecer a sua ligação com Deus, como alguns místicos cristãos falaram, nomeadamente até protestantes, Angelo Silésio, quando dizia: o nascimento de Jesus produziu-se há 1000 e tal anos, pode ser celebrado todos os anos, mas se ele não nascer em ti, foi em vão. Este nascimento de Jesus, ou nascimento do Cristo, melhor dito, ou seja, do ungido, do ungimento, é também o nascimento da divindade em nós. E é essa tradição que está muito forte na linhagem dos Dvaita, com grandes mestres como Ramanuja, Madhva, Vallabha, que foram seres que na Índia, nos séculos XII, XIII, XIV, desenvolveram fortemente essa realização interior, da divindade pessoal, interior, Ishta Devata, ou ainda Antar Yamin, esse consolador, ou controlador, ou confortador interno, e aproximar-se do Espírito Santo que se revela em nós como a divindade em nós, ativo. Antero não chegou a tanto, ficou mais influenciado por Hegel, pelo inconsciente Schopenhauer e Hartmann, algo pelo budismo, e a mística cristã que ele, volta e meia, afirmou e que também sentiu, e que pelo menos sobreviveu na ideia de uma voz da consciência que nos desperta e guia para o bem, não conseguiu, contudo, essa relação de amor com a divindade. Era uma geração e uma época terrível de luta contra um absolutismo, por vezes ainda quase inquisitorial, nos meados do século XIX, e, portanto, daí Antero ter sido tão forte no apontar na Igreja e na Inquisição como causas de decadência dos povos peninsulares nas suas famosas conferências do Casino, onde, com outros, tentou criar ondas impulsionadoras do libertar espiritual e social dos portugueses e que continuam a ser necessárias, e daqui este nosso trabalho. Estes poemas têm depois ainda o famoso Mors Amor, em que há algo, e é dedicado ao seu grande amigo Luís Magalhães, foi posto por António Sérgio como o último do ciclo do amor, da morte, e que é um dos mais poderosos porque ele tem um sonho e vê um cavaleiro montado num cavalo negro, terrível. Começa o famoso esse negro corcel, cujas passadas escutem sonhos, e que termina com um terceto muito elucidativo da força de amor que ainda havia e sempre houve em Antero. Cavalga a fera estranha sem temor, e o corcel negro diz: eu sou a morte. Responde o cavaleiro: eu sou o amor. Sabermos cavalgar a morte, sabermos cavalgar o tigre, como utilizou um dos representantes da filosofia perene no século XX, ainda com pouco, por vezes de formas mais violentas ou autoritárias politicamente. Julius Evola, no seu livro Chevaucher le Tigre: eu sou o amor, responde o cavaleiro. No sexto ciclo do pensamento de Deus,
nós encontramos alguns poemas dos quais valerá a pena ver como Antero questiona a visão de Deus que existe, em que ele anda com um espectro familiar, chama-se este poema, este soneto inconsciente, e vê várias vezes, até que uma vez interroga: quem és? Perguntei com grande abalo, fantasma, a quem odeio e a quem amo. E responde: teus irmãos, entre parênteses, respondeu, os vãos humanos, chamam-me Deus há mais de 10.000 anos, mas eu por mim não sei como me chamo. Uma visão de que a própria divindade, ou o Deus que os humanos chamavam, era algo que não correspondia a um verdadeiro ser e consciente. Seguem depois outros poemas em que de novo há uma disputa entre as pessoas, o velho tirano, solitário, de coração austero e endurecido, com dia de enjoado ou distraído, deixou matar seu filho no Calvário. Muito forte também esta crítica à visão do Deus Pai e à visão que foi criada de que Deus Pai, ou que se pensa ser Deus Pai, teria enviado o seu Filho para sofrer, para redimir a humanidade. E nós vemos o estado em que a humanidade está, em que a redenção continua a ser algo que cada ser tem que fazer por si próprio e tentar ajudar outros seres a redimirem-se, a tornarem-se melhores. E que tem como o melhor soneto, ainda assim, uma frase que mesmo assim não nos pode convencer, porque, de novo, a visão que é dada nas palavras de um certo morto é de que Deus é um Prometeu preso a uma rocha, à chuva e ao vento, disforme já, pois foi enterrado em vida e só o espírito vive. É uma crítica também, de novo, às concessões que foram feitas do Deus Pai e do Cristo na cruz. Certamente que todos nós temos que passar pela cruz. Antero passou e fortemente e sentiu muito a cruz dos outros, mas temos que compreender que dentro da cruz está verdadeiramente a alma e o espírito, e que esse espírito deve ser cultuado, trabalhado, e a nossa consciência deve se identificar com ele e sair de uma identificação excessiva ao cérebro e ao que nos rodeia e à nossa própria personalidade. O 7º ciclo de metafísica, que nós referimos vagamente e sobretudo mais em alguns dos sonetos em que Antero trata da metempsicose, não sei se lembram, mas foi assim que foi feito nessa primeira leitura destes melhores e últimos sonetos. Antero tem outros anteriores, onde alguns têm a sua realização e que mostram-nos de novo o caminhar para uma tentativa de restaurar uma ligação com o céu. Por exemplo, no soneto começa: pois que os deuses antigos e os antigos divinos sonhos por esse ar se somem, pois que o céu se fechou e já não desce na escada de Jacó, entre parênteses, na de Jesus, ponto exclamativo, um só anjo que aceita a nossa prece. E esta frase é muito interessante, porque introduz-nos aqui, e volta e meia aparece, uma visão angelológica de Antero, em que, muito curiosamente, ele vê na escada de Jacó os anjos que descem para aceitarem as nossas preces, e há uma visão que não é a mais vulgar de interpretação desta escada para onde os anjos desceriam e subiriam num sonho de Jacó, e que Antero passa para ser de Jesus, e depois termina
É que o lírio da fé já não renasce, Deus tapou com a mão a sua luz, e ante os homens velou a sua face. O lírio da fé, uma expressão também muito intuitiva de Antero, e temos que ver que Antero, apesar de todas as suas dificuldades, era um gênio poético, um gênio literário, de criatividade e também de religiosidade, à sua modo. E aqui, o lírio da fé já não renasce. O lírio da fé é a força interior, a força energética que sobe em nós e que aproxima-se da luz de Deus e da face de Deus. Então aqui responde completamente ao que nós, de certa forma, fomos explicando, e tem aqui a culminância da sua verdade e da sua exatidão. É que o lírio da fé já não renasce, Deus tapou com a mão a sua luz e ante os homens velou a sua face. O lírio da fé, a força interior da fé e do amor, a tradição indiana chama muito Bhakti, o amor divino, o amor devocional, o amor a Deus, que ergue a energia interior, a energia do Kundalini, a energia da aspiração da alma, e que essa, sendo cultivada, vence os obstáculos, seja corporais, de doenças, ou de obstáculos outros, de trabalho, de saúde, de situações, e consegue que Deus, ou a visão que nós temos de Deus, deixe tapar com a sua mão a sua luz. Ou seja, vemos a luz. E sabemos como isto é fundamental no caminho espiritual. Todos os seres que praticam mais a sério a meditação recebem a luz, são agraciados com a luz. A luz é um viático do caminho espiritual. A luz vai construindo o famoso corpo de luz ou corpo espiritual. Pouco se fala disto, pois a maior parte das pessoas que interpretam estes poemas de Antero, ou de Fernando Pessoa, ou de outro, não têm esta prática, não têm esta vivência, e há uma pena, e depois atiram-se contra quem explica isto como uma realidade e não como uma mistificação ou como uma frustração sexual ou afetiva, ou como um faz de conta de busca apenas intelectual. Não, tanto Antero como Fernando Pessoa, como outros grandes seres da tradição portuguesa, procuraram e tiveram as suas vivências desta luz. E entre os homens velou a sua face. Aqui temos um nível mais elevado da mística, que é a visão divina, que para algumas religiões não é possível. A própria religião judaica, de onde em grande parte nasceu o cristianismo e posteriormente com a Igreja Católica se deu essa fusão fatal da ligação do Antigo Testamento e de uma visão de Deus autoritário, Jeová, que nada tinha a ver com o Deus de amor de Jesus. Aí essa face não era possível ver. O próprio Moisés, o que se teria aproximado mais, teria visto apenas uma chama, um arbusto a arder, uma sarça ardente. A tradição indiana, muito menos causticada pelo autoritarismo e pelo machismo e pela violência da visão de Deus de Jeová, que mandava matar adversários ou outras forças, conseguiu ter muitos místicos que viram a divindade em si, seja nas formas de Krishna ou de Shiva, as diversas faces de Deus. Obteve grandes méritos ainda nos últimos anos, ou no fim do século XIX, como Ramakrishna e outros que tiveram experiências já no século XX, como Ranad e outros, Yogananda, Paramasa Yogananda, etc. Este poema, intitulado A Ideia, continua com referências valiosas, em que há uma certa busca do amor, e avançamos passando ao alto por eles, ainda que referindo a palavra sagrada do destino na boca dos oráculos, secou-se, a luz da sarça ardente dissipou-se ante os olhos do vago peregrino. E aqui surge de novo a tal sarça ardente.
Doce e brando era o seio de Jesus, termina ele o terceiro poema desta série. Que importa? Havemos de passar seguindo, se além do seio dele houver mais luz. E aqui temos Antero Guerreiro e pede a cada um para avançar sozinho. O ser humano faz um templo dos muros da cadeia, prendendo a imensidade eterna e viva no círculo de luz da tua ideia. Aqui é uma afirmação forte dos ideais, das ideias, e que deveria ser depois vivenciado a um nível de experiência mística e interior. Mas a ideia quem é? Quem foi que a viu? Interroga-se ele e vai avançado para essa ideia que é a verdade, e vai terminar o sétimo poema. Onde é que ela está? Onde é que há esse noivado? Lá no seio da eterna claridade, ou onde Deus, à humana voz, responde, é que te havemos de abraçar verdade. E aqui surge Deus, onde Deus, à humana voz, responde, lá no seio da eterna claridade, é que te havemos de abraçar. Claro que devemos ver isto não só num pós-vida, num plano paradisíaco, o seio da eterna claridade, onde Deus, à humana voz, responde, é que devemos de abraçar, verdade, mas também, nesta própria vida, tentando fazer a claridade dentro de nós próprios e essa paz interior, a paz que se aprofunda, que Fernando Pessoa, por exemplo, nos deixa no seu poema da iniciação, quando diz ao neófito que ele não está morto e recomenda a paz profunda. No oitavo e último soneto, de novo, encontramos lá. Mas onde é lá? Aonde? Espera, coração indomado. O céu canseia, a alma fiel, o céu da ideia. Em vão o buscas nessa imensa esfera. O espaço é mudo, a imensidade austera de balde, noite e dia se incendeia. Em nenhum astro, em nenhum sol, salteia a rosa ideal da eterna primavera. O paraíso e o templo da verdade, ó mundo, astros, sóis, constelações, nenhum de vós o tem na imensidade. A ideia, o sumo bem, o verbo, a essência, só se revela aos homens e às nações no céu incorruptível da consciência. Este é um dos mais belos sonetos de Antero, belíssimo, e de novo temos aqui o que já estávamos a antecipar e a afirmar, confirmado por Antero, com a curiosidade ainda de falar na rosa ideal da eterna primavera, como se ele conhecesse também a tradição da rosa e a cruz, que foi, no século XVII, uma tentativa de uma zona do centro da Europa de afirmar uma espiritualidade mais liberta de certos aspectos do cristianismo, catolicismo e reforma. A ideia, o sumo bem, o verbo, a essência, só se revela aos homens e às nações no céu incorruptível da consciência. Aqui temos um apelo a que tenhamos uma consciência cada vez mais incorrupta e possamos assim resistir às tentações de corrupção e de luta, de sonegação dos direitos dos outros, seja dos povos, seja dos Estados, seja dos que nos rodeiam, seja dos animais, como assistimos tão violentamente nos dias modernos. É um desafio forte a cada um de nós, em que nos diz que, no fundo, a divindade, ou a ideia, ou o sumo bem, o verbo, no fundo, a palavra, o logos, o amor, a sabedoria, a presença divina no universo, a essência, a divindade, só se revela aos homens no seu incorruptível da consciência, que Antero afirma-se como um mestre espiritual e é certamente um dos mais importantes sonetos espirituais de Antero. Como eu disse, começa lá, mas onde é lá, aonde, espera, e termina no céu incorruptível da consciência. E daqui vamos saltar então para o último soneto desta arrumação feita por António Sérgio Benfeita. Tínhamos acabado de ler e comentar o famoso
soneto muito bom com os mortos, em que Antero reafirma a sua ligação com os mortos. Vejo-os, ouço-os, ouvem-me também, juntos no antigo amor, no amor sagrado, na comunhão ideal do eterno bem. É um terceto maravilhoso que devíamos repetir quando pensamos nos seis que já morreram. Vejo-os, ouço-os e ouvem-me também. E, portanto, aí temos que estar a orar ou a falar-lhes, juntos no antigo amor, no amor sagrado, no amor eterno, perene, na comunhão ideal do eterno bem. O que é o eterno bem? A divindade, a verdade, o amor. Na comunhão ideal, na comunhão também que pode ser vista e sentida, é um dos grandes sonetos mais elevados de Antero. Poderíamos acrescentar na comunhão ideal e real e sentida e vivida no coração do eterno bem. O último soneto, então vamos lê-lo agora, chama-se Solemne Adverbia, palavras de solenidade. Disse ao meu coração: olha por quantos caminhos vãos andamos. Considera agora, desta altura fria e austera, os ermos que regaram nossos prantos, pó e cinzas, onde houve flor e encantos, e noite onde foi luz de primavera. Olha a teus pés o mundo e desespera, semeador de sombras e quebrantos. Porém, o coração, feito valente, na escola da tortura repetida, e no uso do penar tornado crente, respondeu: desta altura vejo o amor. Viver não foi em vão, se é isto a vida, nem foi demais o desengano e a dor. Amém. Desta altura vejo o amor. O coração feito valente na escola da tortura repetida e no uso do penar tornado crente. A famosa frase, lema e moto de Paracelso: ad astra per aspera. Aos astros, aos céus, pelas asperezas, é aqui afirmada por Antero. No fundo, o caminho místico tem sempre essa visão também das três fases: a fase purgativa ou purificadora, depois a fase iluminativa, quando a luz, a tal luz, começa a aparecer no olho espiritual, em quem medita, a claridade começa a surgir na nossa vida, e, por fim, os momentos unitivos, com o bem, com a divindade ou com o amor. E aqui o coração sente e vê mesmo o amor. É com um belíssimo soneto que Sérgio conclui esta sua ordenação, e que de facto merece este local, e que já, de certa forma, por Oliveira Martins tinha sido valorizado, pois estava no penúltimo lugar. Depois tinha posto aquele mais cristão e menos adequado, menos correto, que é o famoso poema intitulado Transcendentalismo, que foi dedicado também a Oliveira Martins, daí que talvez Oliveira Martins o tenha escolhido. Por acaso não é este não é o último. Esse seria o último, é a mulher de Oliveira Martins. O Transcendentalismo é que é dedicado a Oliveira Martins. No último, Na Mão de Deus, a mulher de Oliveira Martins. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal o meu coração.
E termina: dorme o teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. Mas sabemos que este poema não corresponde de forma alguma ao último dos sonetos de Antero. Para terminar, podemos lembrar-nos aqui, fazendo um pouco mais a ligação de Antero na tradição espiritual portuguesa, em que ele é, no fundo, o mestre de Fernando Pessoa, até mais do que Padre António Vieira ou de que Bandarra, em termos mais interiores e mais espirituais. Os outros são mais no aspecto de messianismo, de profetismo, do sonho do Quinto Império, que de facto, em muitos aspectos, foi talvez uma má escolha mítica do próprio Fernando Pessoa, e vamos encontrar este sumo-bem desenvolvido fortemente nos textos que correspondem ao Fernando Pessoa mais iniciado, Fernando Pessoa mais gnóstico, mais conhecedor do caminho espiritual, e que são os que ele trabalha a Ordem de Cristo, a Ordem Templária de Portugal, na qual afirma que o princípio fundamental da Ordem é fazer o bem, criar a vinda do bem, e fazer o bem sobretudo nos actos de vida superior. Não há outros princípios na Ordem, chega mesmo a afirmar, e o lema é o famoso lema ou mote que o infante Henrique escolheu para a sua vida: talent de bien faire, talento ou vontade de fazer bem, aspiração de fazer o bem, de fazer o sagrado, o divino, e que nós vamos tentando fazer, e que tanto Antero como Pessoa desenvolveram bastante. Ninguém ainda terá chegado a uma percentagem muito elevada da compreensão da espiritualidade dos dois, nem a transmitiu, porque de facto, da parte dos comentadores, não têm essa dimensão reconhecida, ou não a aceitam, ou não a desenvolvem, embora outros tenham-no feito, e ainda façam alguns, e temos que elogiar António Sérgio, porque em algumas dos seus comentários, que são muito valiosos também no aspecto filosófico, também mostram a sua valorização de um aspecto espiritual que podemos lê-lo aqui na página 247 do seu comentário aos sonetos, em que ele diz-nos assim, ele está a comentar as palavras de um certo morto, que nós há bocado falámos que era um poema importante, esta visão de que Deus foi amortalhado, Jesus foi amortalhado, e aqui Antero explica até ao italiano Tommaso Cannizzaro, em 1889, que o morto é o Cristo. Este pensamento consiste no contraste entre o Cristo, ideia pura da vida, o Cristo princípio, no fundo o Logos, o tal bem, ou o verbo, e o Cristo personificado, idolatrado e por isso desvirtuado. De modo que a apoteose equivale à morte e enterro daquilo mesmo a que se pretendia dar imortalidade. A vida, princípio ideal espiritual, não pode ser alguém, uma pessoa, um indivíduo ilimitado, daí a contradição íntima do cristianismo, o contraste e a ironia dolorosa das palavras que põe na boca do Cristo, ao mesmo tempo como uma crítica amarga da loucura idólatra dos homens e um juízo sintético da história do cristianismo. Isto é de alta coragem de Antero afirmar isto em 1889, 2 anos antes de morrer. Estas afirmações, e isto é muito importante, e Sérgio faz aqui bastante esta ligação entre os sonetos e as cartas, pois sabemos que é nas cartas, no epistolário de Antero, que está muita da explicação dos sonetos, uma explicação bastante profunda e mais abrangente.
tal forma que Sérgio vai considerar também isso. Transformaram Jesus num objeto de culto, numa coisa estática, limitando-se a adorá-lo como se adora um ídolo, um ser material, o que equivale a sepultar o verdadeiro Cristo, interioríssima norma de proceder religioso, de pensamento universalista, de espiritualização do eu. Aqui Sérgio também tem as suas 3 linhas da alta espiritualidade. Ele contrasta o que se faz muitas vezes de Jesus, limitando-se a adorá-lo como se adora um ídolo, um ser material, o que equivale a sepultar o verdadeiro Christos, o verdadeiro Logos, interioríssima norma de proceder religioso, de pensamento universalista, de espiritualização do eu. Umas linhas mais à frente, Sérgio torna a repetir essa ideia, que ele considera que foi, de certa forma, já afirmada por Saint-Simon, e que ele diz o mesmo que do Cristo se poderia dizer quanto à ideia de Deus, pensando-se que tendemos a transformar em pessoa, em alguém, o dinamismo mental da ascensão ao divino, à objetividade da razão, à universalidade do espírito. Aqui, Sérgio critica, de certa forma, a divindade, dispensa a existência de um alguém, dispensa a necessidade do absoluto ou do universal primordial se ter tornado também um alguém, ou para o ser humano e para o individual ser também um individual, e considera que Deus é, antes, o dinamismo mental da ascensão ao divino, e nós vamos encontrar esta ideia bem presente em Fernando Pessoa em alguns dos seus textos últimos e mais importantes, que também não têm sido reconhecidos, à parte de eu os ter realçado em algumas ocasiões, em que ele fala da ascensão univocal da alma e do encontro da alma consigo mesmo, da alma com Deus, e portanto este dinamismo mental da ascensão ao divino, a objetividade da razão, a razão que é o Logos, que é amor, sabedoria, a universalidade do Espírito. É, portanto, com esta afirmação de uma continuidade, de uma tradição espiritual portuguesa que passa por Antero, que passa por Fernando Pessoa, que passa por o próprio António Sérgio, por outros escritores e por nós nos nossos dias, que estamos mais interessados e a trabalhar com a língua portuguesa e com os roxinóis, como chamou o famoso amigo de Fernando Pessoa, Augusto de Santa Rita, na revista Exílio, onde Fernando Pessoa também colabora com textos de ocultismo e de afirmação ocultista na crítica que faz aos poetas discípulos de Orfeu, de um Orfeu carregado de esoterismo e de ocultismo, como ele afirma. Esses roxinóis, esses poetas, essas pessoas que na sua voz vão transmitindo as centelhas que entram nas almas, levando-lhes estas mensagens de luz e de amor e de bem para ajudarem o mundo a aumentar a sua claridade e para que possa haver mais a paz e o amor. Que esta paz e amor estejam então cada vez mais em nós, que o talent de bien faire esteja presente em Antero, em Fernando Pessoa, na tradição espiritual portuguesa e em todos nós. Luz, amor, pax, lux, amor. Amém. Om. Yom Amen.